Meios de comunicação, passado e presente. Ao longo dos tempos, os grupos humanos usaram os mais diferentes meios para se comunicar. Os antigos chineses usavam o fogo das tochas, o colorido das bandeiras e os sinais de fumaça para avisar que o inimigo estava se aproximando da muralha da China. A Muralha da China é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, conhecida como o Dragão de Pedra. Começou a ser construída em 215 a.C., a fim de proteger a região contra ataques dos inimigos. A obra levou cerca de 20 séculos para ser finalizada, tendo seu último trecho construído em 1644, que passou para 8.850 quilômetros. A princípio, se acreditava que ela tinha cerca de 5.000 quilômetros, mas estudo realizado pela Agência de Patrimônio Cultural e pelos serviços de cartografia chineses mostraram que a extensão é bem maior. Possui 8 metros de altura e 6 metros de largura, e cerca de 40.000 torres em toda a sua extensão. Acredita-se que mais de 2 milhões de trabalhadores foram necessários para concluir a obra. A mais longa estrutura já construída pela humanidade, símbolo de toda uma cultura e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. No episódio de hoje, vamos ver a história da Grande Muralha da China. Sua construção teve início quase 3 séculos antes de Cristo, durante a dinastia Han, quando o imperador Qin Shi Huang, para proteger o reino recém-unificado da China, decide que o seu território grandioso deveria ser protegido por uma grande barreira física. Do contrário do que muitas pessoas pensam, a Grande Muralha da China não é uma estrutura linear e contínua, muito menos feita única e exclusivamente de grandes blocos de pedra ou tijolos de argila. Boa parte da muralha foi construída usando apenas junco, que é um tipo de planta, cascalho e barro, utilizando formas e camadas de terra compactada. Foram construídas em várias seções e durante várias dinastias, onde cada qual executou a sua maneira. Com o desenvolvimento tecnológico e econômico da China, as técnicas executivas foram evoluindo, com uma mescla de técnicas rudimentares até chegar às rochas esculpidas e tijolos cerâmicos nos trechos mais conhecidos da muralha. Os 8.850 quilômetros da Grande Muralha, por muito pouco, não corta a China de ponta a ponta, que é um dos maiores territórios do planeta. Durante o ápice da sua construção, a Grande Muralha teve mais de 1 milhão de trabalhadores, arquitetos, engenheiros e artesãos, que trabalhavam desde a escolha do traçado ideal da muralha até a fabricação e transporte dos materiais até o local da execução. Porém, essa grande estrutura teve um alto custo humano. Conhecida como o maior cemitério do mundo, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram durante a sua construção. Alguns chegam a dizer que uma vida foi perdida a cada metro da muralha. A mão de obra utilizada na construção era, na sua grande maioria, escrava ou formada por famílias que trocavam trabalho pela isenção de impostos ao império. A muralha tem em média 8 metros de altura e 6 metros de largura. Essas dimensões foram colocadas como um padrão para que, ao mesmo tempo que servia de barreira física para as constantes tentativas de invasão ao Império Chinês, também pudesse servir como uma estrada militar, por onde um grande número de soldados
podiam transitar durante as batalhas. A muralha era composta por torres de vigia que tinham um sistema próprio de comunicação, que podiam avisar todo o Império Chinês sobre um ataque em qualquer trecho da muralha em questão de minutos. Utilizando piras que eram acesas em casos de ataques, cada torre de vigia, ao visualizar uma pira acesa, imediatamente se acendia, e assim sucessivamente para ambos os extremos da muralha. Dessa forma, todos os condados eram avisados e assim se preparavam para uma possível invasão. O sistema também utilizava sinais de fumaça e tiros, o que poderia, inclusive, informar a intensidade do ataque. Por exemplo, um sinal de fumaça seguido de um tiro era para informar a chegada de 100 inimigos. 2 sinais de fumaça e 2 tiros era para informar a chegada de 500 inimigos e assim por diante. Durante a construção de um dos fortes da muralha, o imperador da dinastia Ming exigiu que os arquitetos calculassem a quantidade exata de tijolos, pois ele não aceitaria desperdícios. O arquiteto-chefe solicitou então exatamente 999 mil tijolos para execução. Porém, ao final da obra, restou um tijolo, o que seria uma precisão gigantesca para os padrões de hoje. Poderia ser pago com a sua vida naquela época. Mas o arquiteto disse que esse bloco era o mais importante e que havia sido contabilizado desde o início. Disse que deveria ser colocado logo acima do portal de entrada daquele forte, para que pudesse abençoar todas as forças militares e os viajantes que passariam por ali. Esse talvez tenha sido o maior migué já dado na história. Para facilitar a construção da muralha, foram construídas diversas fábricas de tijolos que podiam fabricar até 300 mil tijolos por mês cada, tornando-se a primeira fabricação em escala industrial da história. A fabricação dos tijolos em pontos próximos à execução da muralha agilizava o processo, além de reduzir significativamente os custos. Conhecido como o Grande Dragão de Pedra, a muralha da China criou uma cultura para o seu povo, que diz que toda casa deve ser rodeada de muros para assegurar a sua independência e segurança. No ano de 2012, novos levantamentos sobre a extensão total da muralha alega que a muralha tem, na verdade, mais de 21 mil quilômetros. Porém, ainda há discussões sobre esse levantamento, o que não pode ser considerado como oficial. A Grande Muralha, por mais imponente que seja, perdeu a sua função estratégica em 1664 com a expansão do território chinês, sendo abandonada na mesma época. No ano de 2007, a muralha da China entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo moderno, reavivando o interesse por essa belíssima estrutura. Atravessando toda a China, vivenciada por 8 dinastias, a muralha demorou quase 2000 anos para ser construída, o que dá a essa estrutura a marca de maior período de obras de todos os tempos. A impressão de livros. Os livros, jornais e revistas são outros importantes meios de comunicação. Os mais antigos registros escritos foram gravados em pedaços de ossos de animais e em cerâmicas. A escrita chinesa é ideográfica, ou seja, os símbolos expressam ideias. Em 1455, Johannes Gutenberg inventa a imprensa, com tipos móveis reutilizáveis. O primeiro livro impresso nessa técnica foi a Bíblia em latim, com 641 páginas. A imprensa chega ao Brasil. A história da imprensa no Brasil tem seu início em 1808,
com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, sendo até então reduzido todo e qualquer atividade de imprensa, fosse a publicação de jornais, livros ou panfletos. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal impresso no Brasil. Seu lançamento marca o início da imprensa no país. Olavo Bilac, Coelho Neto e Tales de Andrade editam seus primeiros livros de literatura infantil no início do século XX. O Tico-Tico foi a primeira e mais importante revista em quadrinho do nosso país, voltada para o público infanto-juvenil no Brasil. O primeiro número circulou em 11 de outubro de 1905, tendo à frente o jornalista Luiz Bartolomeu de Souza e Silva. Em 1969, surge a revista Recreio, com a concepção de divertir e educar. Maurício de Souza começa a ampliar seus personagens infantis, surgindo assim a Turma da Mônica. O cartunista Ziraldo também contribui para o enriquecimento da literatura infanto-juvenil. Ele é o criador do Menino Maluquinho, que foram publicados no jornal A Folha de São Paulo. Monteiro Lobato é considerado o maior escritor de literatura infantil em todo o mundo, onde escreveu uma série de artigos que foram publicados no jornal O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. O rádio. A invenção do rádio é atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, que documentou experimentos nos anos de 1890, não com transmissão de voz, mas de sinais telegráficos em código Morse. A transmissão regular de programas de rádio começou em 1920, nos Estados Unidos. Com o rádio, pessoas que moravam distantes umas das outras passaram a experimentar sentimentos parecidos e debater os mesmos acontecimentos e a se sentir próximas. No Brasil, a primeira emissora de rádio foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923, na cidade do Rio de Janeiro, por Roquete Pinto. Inicialmente, o rádio tocava óperas como O Guarani, de Carlos Gomes, e apresentava programas educativos. A partir de 1930, as emissoras de rádio foram surgindo e passaram a apresentar programas com propagandas de produtos e assim passaram a ter mais dinheiro e puderam investir em novos programas. As décadas de 1930 e 1940 marcaram a utilização do rádio como instrumento de informação e entretenimento no Brasil. O período ficou conhecido como a Era de Ouro do Rádio. O rádio foi o grande responsável por lançar e consagrar artistas na música popular brasileira, através dos shows de calouros que eram transmitidos ao vivo, e as radionovelas também faziam muito sucesso. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi a primeira a ter alcance praticamente em todo o país. O rádio no Brasil e a Era de Ouro. Na década de 20, nasce no Brasil o rádio, que logo se transformou no mais importante veículo de comunicação do país. Desde o seu surgimento, o rádio teve um papel fundamental na formação cultural do brasileiro. No dia 7 de setembro de 1922,
Como parte das comemorações do centenário da independência do país, o presidente Epitácio Pessoa fez um discurso transmitido aos visitantes da Exposição Internacional do Rio de Janeiro. O acontecimento ficou conhecido como a primeira transmissão do rádio brasileiro. Em 1923, Edgar Roquete Pinto e Henrique Morizzi fundaram a primeira estação radiofônica do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que tinha o objetivo de divulgar a cultura e promover a integração nacional. Em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas. A primeira década de criação do rádio no Brasil foi uma época de dificuldades geradas por problemas financeiros. O rádio era ainda um investimento caro, com um retorno econômico duvidoso. Outro grande problema enfrentado pelas emissoras era o pequeno número de radioreceptores da população. No ano de 1926, a rádio Marinck-Veiga entra no ar. Nessa data, o crescimento das agências americanas combinou com o progresso do setor radiofônico brasileiro. E em março de 1932, o governo regulamenta a liberação da propaganda comercial no rádio, sendo considerado desde então um órgão rentável. As rádios são transformadas em empresas. A Era de Ouro do Rádio. Nesse período, o rádio vive um dos seus melhores momentos. É o principal meio de comunicação do país. Nessa época, fatos importantes aconteceram no Brasil e no mundo. Getúlio Vargas cria no rádio o programa oficial A Hora do Brasil, que depois passou a se chamar A Voz do Brasil. Sua transmissão era feita em cadeia nacional de rádio, que prevalece até os dias atuais. Em 1936, Roquete Pinto resolve doar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao Ministério de Educação e Cultura, que passou a se chamar Rádio MEC. Nesse mesmo ano entra no ar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que se apresentou ao público ouvinte com uma programação mais popular. Nesse período, o rádio no Brasil já era ouvido por milhões de ouvintes. A Rádio Marinck-Veiga comandava a audiência com o Rádio Teatro. A Rádio Tupi era a segunda colocada. Explode a Segunda Guerra Mundial. O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, declara guerra ao eixo. E o rádio, como principal meio de comunicação, passa a informar à população os acontecimentos do conflito mundial. Entra no ar o informativo Repórter Esso. Seu apresentador, Heron Domingues, cria um novo modelo de narração, mudando por completo o estilo de se fazer notícias nos jornais falados das emissoras brasileiras. Foram 27 anos no ar. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. Mas o rádio brasileiro não vive só de tragédia, também é alegria. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimentar e vai comer umas minhocas do fumar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. A Rádio Nacional, já encampada pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, transforma-se na estação oficial do governo. A Rádio Carioca passa a ser a mais importante emissora do país. Os programas de auditório, humorísticos, musicais, os jornais falados e radionovelas conquistaram definitivamente o público ouvinte de todo o Brasil. Na época, uma das principais atrações musicais eram os programas de auditório, onde se apresentavam os talentos nacionais da música popular brasileira.
primeira novela transmitida pela Rádio Nacional foi Em Busca da Felicidade, com grande repercussão nacional. Depois vieram outras fazendo o mesmo sucesso. O evento esportivo mais importante da época foi a transmissão da Copa Mundial de Futebol de 50, realizada aqui no Brasil. E assim se encerra esse período de ouro do rádio brasileiro. Margot Retrô. Ria, amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental Eucalol. O creme dental Eucalol elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina, provocando as cáries. Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental Eucalol. Um riso Eucalol é um riso de saúde. Pânico, senhores! A bomba atômica no mundo dos insetos. Detefon. Novo e poderoso inseticida à base de DDT e rotenona. Detefon. Cuidado com o penteado forçado, seus cabelos merecem. Televisão. A televisão no Brasil tem início em 18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi, em São Paulo, com equipamentos trazidos por Assis Chateaubriand, fundando assim o primeiro canal de televisão no país. 4 meses depois, em 20 de janeiro de 1951, entra no ar a TV Tupi no Rio de Janeiro. No ano de 1963, foi feita uma transmissão experimental em cores, mas somente nos anos 70 elas chegaram oficialmente à casa de alguns brasileiros. Já nesta década, o mundo pôde ver o Brasil ser tricampeão da Copa do Mundo. Em abril de 1965, entrava no ar o Canal 4 do Rio de Janeiro, a TV Globo, de propriedade do jornalista Roberto Marinho, com a transmissão do infantil Unidunité e o telejornal Teleglobo. Com o passar dos tempos, houve a transmissão das novelas, dos filmes e programas de entretenimentos. Internet. A internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos, chamada de ARPANET. Tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Naquele ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. A internet é a maior rede que existe no mundo. É a rede de computadores interligados
que facilitam a vida das pessoas. Não podemos fugir dessa realidade tecnológica. O computador chegou para facilitar a vida das pessoas, seja empresarial, familiar e escolar. Muitas lojas já estão adaptadas para vendas online e já ultrapassam as fronteiras. Por meio da internet, podemos ler jornais, revistas e livros, visitar bibliotecas, parques e museus de diferentes países, fazer pesquisas sobre diversos assuntos, bater papo pelas redes sociais, baixar jogos que divertem e também instruem. Celular. Hoje é quase impossível imaginar como seria a nossa vida sem o celular. Ele foi criado em 1973 por Martin Cooper, em Nova York. É considerado o pai do celular. Nos primeiros anos, os equipamentos pesavam muito e eram enormes. O primeiro celular lançado no Brasil foi em 1990, no Rio de Janeiro. Os celulares parecem não ter limites quando se fala em evolução. Cada vez novos recursos aparecem, melhorias são adicionadas e tudo continua ocupando o mesmo espaço. No processo da evolução dos celulares, permitem a comunicação mais dinâmica, bem como o acesso à internet, câmeras com possibilidades de tirar fotos e gravar vídeos, ouvir músicas e com a função de deixá-los cada vez mais rápidos.